Bom dia, pessoal. Bom dia. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor. Estamos aqui no último dia já dessa temporada. Como passa rápido, né? E é sempre gostoso estar aqui com vocês. Pastor Levino, mais uma vez, seja bem-vindo. Vamos iniciar aqui com uma oração. É, eu vou pedir hoje, alguém gostaria de fazer oração? Se não, eu posso escolher. Alguém quer se candidatar? O Alan, você Eu pode faço. orar por nós? Will? Will, você que falou? Pode, no, bom, vamos Não, no pode Alan, o orar Alan você. mesmo. Pode orar. Não, pode orar Então você. tá joia. Vamos orar. Nosso grande Deus, querido Pai, queremos agradecer a Ti por uma oportunidade, Pai, de estarmos aqui juntos nessas primeiras horas do dia para louvar o Teu nome e aprender da Tua palavra, Pai. O Senhor nos abençoe, abençoe aqueles que já estão aqui na sala, os que estão chegando, ó Pai. Abençoe o pastor Devino também, que vai finalizar hoje essa boa semana, Senhor. O Senhor nos dê a tua paz também. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Bem, obrigada, Will. Então vamos agora louvar ao Senhor com um hino que nós cantamos durante a semana. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Hoje já é tarde, o sol se esconde,
Pastor Levino, que o senhor seja usado mais uma vez por Deus para trazer a mensagem até a nossa sala. Amém. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade, mais uma vez, só silenciar um detalhe, por mais uma vez poder estar com vocês, alegria, né? Estarmos compartilhando aqui a palavra do Senhor ao longo de toda essa semana, tá bom? Alegria mesmo. Mas, então, estamos aqui na última parte da história, da vida de Sansão, por tudo que nós já estudamos um pouquinho. Relembrando aqui, então, o nosso tema, né? O nosso tema geral, nascidos para vencer, né? E, e o tema de hoje, então, nessa última parte, como subtítulo, uma vitória forçada. Vitória forçada. E o nosso texto base desta manhã está em Juízes, no capítulo 16, do verso 23 em diante, do 23 ao 31. Então, por favor, vai a Juízes aí, encontre Juízes, capítulo 16, o verso 23 em diante. E eu vou lendo aqui, tá bom? Juízes 16, 23 em diante. Vamos então aqui a palavra do Senhor e vamos ver o que ela diz, que ela fala para a gente então. Diz assim, o subtítulo, A Morte de Sansão. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom, e para se alegrarem diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: Mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando os fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Verso 27. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita e uma com a mão esquerda na outra. E disse: Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estavam. E foram mais o que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Então aqui está o fim, né, da história de Sansão. Por que vitória forçada, né? Porque ele teve uma vitória, mas ele poderia ter uma vitória tremenda, né? Tremenda. Eu só quero reiterar, eu tinha um professor que dizia que se pudéssemos colocar um filme para Sansão, um roteiro de um filme, né, um título, seria Nascido para Matar, com o propósito de sua vida. E ele dizia, por incrível que pareça, ainda assim Sansão cumpriu esse propósito como juiz, né? Mesmo que seja um tema sangrento, um título horrível para os dias de hoje, mas foi assim que Sansão ainda assim cumpriu
pela metade, né? Mas de uma forma muito terrível, o seu plano, e o seu chamado. Mas vamos lá, então, alguns versos para a gente, que já lemos, mas para nós reforçarmos a ideia de como foi Sansão. O primeiro deles é o que eu gostaria de dizer da força de Sansão, a fonte da força de Sansão, a fonte do poder de Sansão. Então, o primeiro deles está em Juízes, no capítulo 13, lá no nascimento de Sansão, Juízes, capítulo 13, versos 24 e 25. Olha o que diz em Juízes 13, 24 e 25. Diz aqui a palavra do Senhor, então. 13, 24 e 25, só aqui. Juízes 13, 24 e 25. Então, lendo, diz assim: Depois deu a mulher à luz a um filho, verso 24, a um filho e lhe chamou Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo entre Mané-Dan e entre Zorá e Estaol. Então veja interessante. Primeiro que o Sansão ele tinha a bênção de Deus enquanto ele crescia, enquanto ele era menino. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo, passou a dominá-lo, passou a empurrá-lo, né? Passou a estar com ele. Então, o primeiro ponto, Sansão ele era um nazireu, ele era alguém dedicado, separado para Deus. E a fonte do poder de Sansão, da força de Sansão, era do Senhor, era o Espírito do Senhor que estava com ele. E nós vimos aqui alguns versos que em algum momento já mencionamos. Por exemplo, no capítulo 14, capítulo 14, verso 6, 14, 6, de Juízes, né? Capítulo 14, 6, diz assim: Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele rasgou como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão. Agora, ainda capítulo 14, verso 19, diz assim: Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que desceu aos Asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os as suas vestes festivais. Deus que declarara o enigma, porém acendeu-se a ira e ele subiu à casa de seu pai. Agora, capítulo 15, verso 14. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram nas suas mãos. De onde vinha a força de Sansão? Né? Exclusivamente do poder de Deus, do Espírito do Senhor que se apossava e que o dominava. E era uma força descomunal, era algo sobrenatural. Mas a sua força, a fonte do seu poder, a fonte de sua força, era Deus, era o Espírito do Senhor que atuava sobre ele. E eu fico pensando, quando a gente pensa sobre a nossa vida, de onde vêm as nossas vitórias, de onde vem a nossa força, de onde vem o nosso intelecto, de onde vem a nossa inteligência, de onde vem a nossa sabedoria, de onde obtemos recursos, né? Deuteronômio 8, 7 e 18 diz lá: Não diga no teu coração, a minha força me adquirir essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força, é Ele que te dá condições para adquirir as riquezas. E diz lá sobre a promessa que prometeu a teu pai, Jacó, para que você realmente pudesse obter essas riquezas, né? Então, às vezes a gente pensa que a nossa força vem da gente, mas não vem da gente, vem exclusivamente de Deus. Agora, depois que o voto de Nazireu foi totalmente quebrado, nós percebemos que o Espírito do Senhor aí se afastou dele. Nós lemos ontem no capítulo, ontem no capítulo 16, no verso 20, diz que o Senhor já tinha se retirado dele, ele não sabia, né? Lá em Juízes 16, verso 20, quando Dalila fala, e disse ela, né? Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei outra vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele não sabia, ele não percebeu, ele não sabia, ele havia mergulhado tanto, tantas vezes ele havia errado, e o Espírito do Senhor ainda se lembrava dele, estava com ele, perdoava,
e atuava. Mas chegou um momento que o Espírito do Senhor não estava mais com Sansão e ele não percebeu. E ele não sabia, né? Sansão não sabia que o Espírito do Senhor se havia retirado dele. Bom, Gênesis verso 3 lá no quesito dilúvio, né? Em Gênesis 3 no dilúvio, e eu compartilho aqui com vocês. Olha que diz em Gênesis 3, perdão, Gênesis 3, 6, verso 3. E diz aqui a palavra do Senhor. Aí você pode conferir, mas aí está. Então disse o Senhor: o meu espírito, tem um S a mais aí, tá? Perdão. O meu espírito não agirá para sempre no homem. Então era uma promessa de Deus. O meu espírito não agirá para sempre no homem. Deus fala quando ele decide mandar águas, né? As águas do dilúvio sobre a terra. E só um detalhe, né? Foi um momento tão intenso, né? O mundo prefere crer em tantas outras coisas, né? Na degelo, glaciação, mas não quer crer na palavra do Senhor, do dilúvio. E só um destaque, né? Ellen White menciona que o dilúvio foi algo tão intenso sobre a terra que o diabo, né, Satanás, pensou que ele morreria, porque águas, né, eram trombas de águas, não eram chuva, uma chuva forte, eram trombas de águas que caíam e águas que jorravam da terra, né, que faziam com que as rochas saltassem para cima, né, eram jogadas. E Satanás pensou que morreria no dilúvio. Olha que coisa incrível. E aí Deus fala: o meu espírito não agirá para sempre é, no homem, né? Isaías 55, 6 e 7 é um dos meus versos preferidos na Bíblia. Diz lá: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Então, o apelo de Deus dizendo, né? Venham, venham enquanto ainda há oportunidade e a porta da graça está aberta. Hebreus 13, 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O tempo de Deus, o time de Deus, ele é hoje, né? E na verdade é o tempo nosso. Nós só temos hoje. O daqui a pouco, o amanhã não nos pertence, né? O amanhã pode não chegar para nós. Esta é uma grande realidade. O amanhã pode não chegar para nós, né? Então, queridos, mostra aqui que realmente Sansão, ele foi se afastando do Espírito. Ele foi tomando passos que ele não percebeu, mas o Espírito do Senhor foi se afastando dele aos poucos. E ele pensou que estava ainda com o Espírito, mas não estava com o Espírito do Senhor, infelizmente, né? Então, que fica aí uma grande lição. A fonte do poder de Sansão era, na verdade, o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor, que foi se retirando dele, tá? Então, primeiro ponto, a fonte do poder de Sansão era unicamente a força de Deus, do Espírito de Deus. Um outro ponto, e eu faço essa reflexão: adoração a Deus ou, eu deixo uma interrogação, adoração a Deus ou a quem ou algo? Porque o ser humano, ele foi criado para adorar a Deus. E se nós, como seres humanos, não adorarmos a Deus, nós vamos adorar alguém no lugar de Deus, ou algo no lugar de Deus. Algum objeto, alguma coisa, alguma entidade. Ou nós adoramos a Deus, ou nós vamos adorar algo. Tanto que no capítulo 16, que nós lemos no verso 23 e 24, diz assim: então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, depois que os príncipes fizeram isso, olha agora, vendo o povo, e diziam, louvavam seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, o que destruía nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Queridos, não era uma festa comum, não era uma comemoração comum, era uma festa de adoração, era um encontro de adoração, né? Era um encontro de adoração, era uma disputa entre o Deus Criador, entre o Deus de Sansão, entre o Deus de Israel e entre o Deus Dagom, no caso aqui, para, para os filisteus. Sobre isso,
Ainda Ellen White declara, né, que era algo a mais do que isso, né, essa vitória forçada. E no comentário bíblico, perdão, no comentário bíblico adventista diz assim: a contenda, em vez de ser entre Sansão e os filisteus, era agora entre Jeová e Dagom. E assim o Senhor foi movido a estabelecer seu poder e suprema autoridade. Então não era uma festa apenas, não era uma comemoração, era uma celebração, era uma adoração ao Deus Dagom. Então era uma briga entre o Deus Jeová, entre Dagom, né, uma das entidades mais conhecidas ali daquele povo, do povo filisteu. E durante a semana nós falamos várias vezes sobre esse princípio de 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, e quebras que Sansão foi tendo ao longo da sua trajetória, ao longo de sua jornada, né? Que nós percebemos então claramente, não só com as mulheres, mas com o povo também, né? Como ele teve ao longo de sua vida estreita relação com o povo filisteu, num jugo desigual, né? Em namoro em várias questões, e a proximidade das cidades, né, filisteias, que sempre a gente vê Sansão trilhando por essas cidades, esses lugares impróprios que ele não deveria ir, como sendo um nazireu, como sendo alguém completamente separado de Deus, né? O Deus Dagon, ele tem duas vertentes, né? Ele era muitas vezes reconhecido como o Deus dos grãos cereais, né? Que abençoava os grandes cereais. Lembre-se que Sansão ateou o fogo, a seara, ali em boa parte da seara dos filisteus, né? Nas plantações. Mas também o Dagon, ele era um deus com forma de peixe, né? Considerado muitas vezes protetor do mar. E para o povo, Dagon havia triunfado sobre Jeová. E era isso que os filisteus comemoravam no templo. Pensavam que haviam derrotado o Senhor. E agora eles celebravam, eles cantavam, né? E nesses lugares haviam comemorações terríveis, como orgias e tudo mais. Então era um ambiente completamente profano, né? Degradado, deplorável, né? E ali Deus estava sendo insultado na forma da presença de Sansão, porque Sansão ele era o juiz de Israel. Sansão ele era o homem escolhido como símbolo da nação israelita. Sansão ele era o homem escolhido como símbolo do poder de Deus. E ali agora ele estava sendo completamente ridicularizado, né? Deus estava sendo rechaçado. E um homem que era para ser um testemunho do poder da grandiosidade de Deus, agora era um motivo de chacota, de vergonha, de escárnio, né? De Deus no meio daquele povo que estava zombando por completo. O Deus de Israel, o Deus do exército, né? O Senhor dos exércitos. Agora, paremos um pouquinho. O ser humano, ele nasceu para adorar. Ou ele vai adorar a Deus, ou ele vai adorar alguém no lugar de Deus. Ou ele vai adorar a Deus, ou ele vai adorar algo no lugar de Deus, um objeto. Ou ele vai adorar a Deus, ou ele vai adorar um time de futebol, um cantor, né? Ou ele vai adorar algo material que ele porventura tenha, né? Um recurso, um carro, uma casa, ou o conjunto de tudo isso no lugar do Senhor. Eu separei aqui algumas imagens e eu gostaria que vocês refletissem nessas imagens, né? Nessa vitória forçada. Aqui está uma imagem, né, de um campo de futebol, um estádio lotado, né? Um estádio lotado. Bom, aqui também está agora uma arena de um octógono dessas lutas, né? MMA, UFC, em que as pessoas estão ali gritando, né? Quase que uivando, torcendo para ver sangue, né? Enquanto o outro não estiver inconsciente, não acaba, né? Não para. Aqui está também aqui um cenário, né? De um show de rock, né? Uma apresentação. Ali tem um guitarrista, um cantor no meio e as multidões ficam completamente
endoidadas, né? Excitadas, né, pelo momento, com tudo o que acontece, né? E a gente sabe o que acontece nesses ambientes. Aqui está uma outra imagem, essa imagem de Barretos, né? Foi tirada alguns anos atrás. Estamos no período de Barretos, né? Na festa do peão em Barretos aí. Alguém pode ser que esteja até perto desse local que movimenta milhares de pessoas, né? Que circulam por aí e tudo mais, na região de Barretos, na cidade de Barretos. E por último, eu separei aqui uma quadra de tênis, né? E nós estamos também, está tendo um grande slam, né, de tênis em Nova York, US Open, nesse momento, em que jogadores e as pessoas vão e param ali para contemplar, onde estão sendo disputados partidas e, acima de tudo, milhões de dólares para os vencedores, né, em cada fase, e o campeão vai receber aí coisa de milhões, né, de dólares como prêmio. Mas essas imagens que eu fiz questão de colocar refletem para a gente o seguinte: vocês podem ver a aglomeração de pessoas, e para muitas delas, desde uma partida de futebol, uma luta de MMA, uma partida de tênis, ou estar em Barretos, e lembrando que em Barretos não se celebra simplesmente a festa do peão, mas em Barretos, antes, muitas vezes, das apresentações dos rodeios, são celebrados, né, momentos e a devoção a Nossa Senhora Aparecida e tudo mais, né? Não sei se você já percebeu isso, mas isso é feito nas festas de rodeios. Então não parte simplesmente de uma aglomeração de pessoas, que é uma coisa natural quando se tem aquele efeito manada de adoração, que as pessoas se voltam para um Deus, se voltam para uma entidade, se voltam para um objeto, como o povo de Israel, estudando na lição que estamos algumas semanas atrás, se voltaram para o bezerro, né? Quer dizer, Moisés lá no Sinai para receber as tábuas, e o povo simplesmente foi enveredado para adorar um bezerro. Que coisa absurda, como o povo se esquece rapidamente, né? Da presença de tudo que foi, como Deus se manifestaria, do clangor no monte, estremecendo, som de trombetas, fumaça, tudo mais. E o povo rapidamente esquece, porque o povo ele é voltado para adorar. Lembre-se, ou nós estaremos adorando a Deus, ou nós estaremos adorando pessoas, deuses, times, entidades. Porque o ser humano ele foi feito para adorar. E é por isso que lá estava a nação filisteia, com seus príncipes, seus principais, e o povo agora, a elite do povo filisteu estava lá naquele templo, adorando Dagon, né? Como uma vitória, como um símbolo da vitória real sobre Jeová, que eles haviam vencido na pessoa de Sansão. Vamos lá então para a conclusão, né, de toda essa semana e da mensagem de hoje. No livro Patriarcas e Profetas está escrito uma frase interessante: um passo errado prepara o caminho para o outro. Olha que interessante, um passo errado. Por que essa pessoa foi tão longe? Por que ela trilhou caminhos de desesperanças, de erro? Porque um passo errado, ele prepara o caminho para o outro. Ninguém chegou lá por acaso. Nós não chegamos lá no erro por acaso, mas demos um passo primeiro. Então, um passo errado prepara o caminho para o outro, né? Lembre-se, aonde estava o poder de Sansão? Nos seus cabelos? Não, porque aí os shampoos, né, as propagandas de shampoos e tudo mais seria um grande sucesso. Não eram os cabelos longos de Sansão. O cabelo não tinha força nenhuma, mas era um sinal da lealdade de Deus. Era um sinal da lealdade de Deus. Mesmo quando o cabelo começa a crescer, puxa, o cabelo começa a crescer, vai ter força? Não. Mas os cabelos eram um símbolo da lealdade de Deus. Os cabelos eram um símbolo do voto de nazereado que ele tinha. Né? O cabelo poderia crescer, mas se ele não tivesse se voltado para o Senhor, clamado ao Senhor, ao seu Espírito de Deus novamente sobre ele, ele não teria força. A obediência, né? Ela gera vários fatores, como a desobediência também ela gera vários outros fatores. Sansão, interessante que ele é colocado na galeria da fé. Em Hebreus 11, verso 32, está escrito, né, que Sansão cumpriu a sua missão
quando a gente olha de forma geral. Mas a que preço? Mas ele está lá na galeria da fé, entre vários outros, em Hebreus 11:32. Diz lá, diz Orar, Estaol 13:25, o Espírito do Senhor se passou e subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol. Novamente ele volta no sepulcro do seu pai, onde tudo começa, onde o Espírito do Senhor começa a incitá-lo, agora ele volta novamente na mesma região, né? Por isso que eu citei 13:25, Juízes 13:25 e Juízes 16:31. Agora estava ele de volta, mas não com força, não com o Espírito de Deus, mas estava sendo carregado para ser enterrado pelos seus irmãos, o juiz de Israel. Um homem que tinha uma força descomunal, sobrenatural. Onde tudo começou, estava lá. Lembra o significado do nome Sansão? O pequeno sol, aquele que nasceu para brilhar. O pequeno sol estava apagado, estava morto. O pequeno sol estava morto. Bom, as últimas citações e últimos versos bíblicos para a gente encerrar. Só compartilhar, eu acho que apaguei aqui, mas eu menciono aqui, não há dificuldade. Não há dificuldade. Olha o que diz. Provérbios 25, verso 28 diz assim: Como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Olha que interessante. Como uma cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Que coisa interessante. Como uma cidade derrubada. Eu não consegui aqui voltar, não tem problema. Então, esse é Provérbios 25, verso 28. E uma última citação está aqui que eu também preparei, mas não por algum motivo não está aqui, não tem dificuldade. De Ellen White, né? É, que ela comenta, está no comentário bíblico, uma citação de Ellen White. A história de Sansão encerra uma lição para todos que ainda não têm o caráter formado, que ainda não entraram no estágio da vida ativa. A juventude que vai para as escolas e os colégios encontrará ali toda espécie de pessoas. Se desejarem passatempo e folguedos, se procurarem afastar o que é bom e unir-se ao que é mal, encontrarão oportunidade. O pecado e a justiça estão diante deles e pode escolher por conta própria. Mas lembre-se de tudo o que o homem semear, isso também se fará. Está uma citação do comentário bíblico, no volume 2, página 1006 e 1007. Então, queridos, Sansão encerra uma grande lição para a gente. Era um homem que poderia ter feito muito, mas devido aos seus erros, devido às quebras dos seus votos, devido ao não perceber que o Espírito Santo do Senhor estava se afastando dele, ele cumpriu sua obra, mas cumpriu parcialmente, cumpriu de uma maneira geral, né? Porque ele foi dominado pelos seus desejos, né? Foi dominado pelos seus desejos. E eu digo para vocês, como um apelo, que peçamos a Deus, que estejamos nas mãos do Senhor, para que a nossa vida seja entregue a Ele por completo. Eu sei que Deus tem muito a realizar na vida de cada um de nós. O nome de Sansão, pequeno sol, alguém que nasceu para brilhar, nascido para brilhar, para fazer coisa incrível. E nós, da mesma forma, temos essa mesma condição, esse mesmo chamado. E que o Senhor nos ajude a não termos uma vida parcial, mas termos uma vida completa, né? Mas que possamos dar passos certos, né? Não passo errado. Porque, como lemos, um passo errado prepara o caminho para outro. Frase registrada de patriarcas e profetas, mas que os nossos passos sejam realmente em direção ao Senhor nosso Deus, e que quando as pessoas olharem para nós, vejam sim um conflito cósmico, né? Um grande conflito entre o bem e o mal, mas que as pessoas olhem para nós como um testemunho vivo do poder de Deus, um testemunho vivo de sua graça, um testemunho vivo do seu perdão, um testemunho vivo do seu amor. E se algum dia estivermos numa linha de confronto como Sansão esteve, que o nosso exemplo seja maior do que o seu, né? Que o nosso exemplo seja de as pessoas olhem, vale a pena servir. Jeová é poderoso, o Senhor dos exércitos,
Ele é poderoso. Olha a vida dessa pessoa, olha a vida desse jovem, olha essa família, olha essa pessoa que trabalha na empresa, olha esse aluno que estuda em tal lugar. Olha que vida maravilhosa. Que o nosso testemunho seja completamente diferente de Sansão. E a gente sabe que ele morreu, ele tem o Espírito do Senhor e ele morre matando milhares de pessoas, mas infelizmente ele também perde a sua vida. Que Deus nos ajude a sermos um testemunho maravilhoso do seu poder e da sua graça. Que o Senhor esteja contigo. Vamos orar? Grande Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu chamado. E ao encerrar essa série, essa semana, pedimos que o Espírito do Senhor nunca venha se afastar da gente. Pedimos que possamos ser um testemunho vivo daquilo que o Senhor já tem feito na vida de cada um de nós. Mas para que isso ocorra, que possamos dar passos certos, na direção certa, para que possamos chegar ao destino que o Senhor prometeu e espera que cada um de nós possamos chegar. Mas assim como Sansão ainda está na galeria da fé, apesar de tudo. Tenha misericórdia de nós, para que o nosso nome também um dia seja registrado, escrito no livro da vida, e dali nunca saia. Segundo as promessas de Apocalipse, capítulo 3, verso 5, que o nosso nome seja registrado no livro da vida e que o Senhor possa confessar o nosso nome diante do Pai. O Senhor Jesus confessa diante do Pai e confessa diante dos anjos do Senhor. Que o nosso nome seja registrado para sempre e que fique ali para toda a eternidade. Muito obrigado pelas pessoas que aqui acompanharam essa semana. Que o Senhor possa derramar ricas bênçãos sobre todas elas. Jovens, pessoas mais maduras, pessoas de mais idade, mas que o teu poder e a tua graça possa alcançá-los hoje e sempre. E que nossa vida seja uma vida dedicada, exclusiva, que possamos ser separados para o Senhor hoje e para todo sempre. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Levino, na mensagem de hoje. E obrigado pela sua presença aqui com a gente essa semana. Foi uma bênção aprender mais da história de Sansão através da, das suas mensagens. Espero que, assim como foi uma bênção para mim, tenha sido para todos que estão aqui, né? E que não fique apenas na mensagem, mas que a gente possa praticar tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente refletiu aqui durante essa semana. E vamos agora para a nossa foto oficial. Você que foi aí ao salão de beleza para se preparar para essa foto. Agora é a hora de você abrir sua câmera e ficar registrado aqui que você participou com a gente. Hoje eu vou tirar 3 fotos, tá? Para ninguém sair piscando. Então vamos lá, todo mundo preparado? Eu não estou conseguindo. Eu não Peraí, consigo pode ativar por esperar. aqui. Tá, vê se você consegue. Enquanto isso, enquanto a irmã Raquel se ajeita ali, pessoal, fica aqui o nosso pedido para você. Vamos tentar depois fazer o seguinte: tirar um selfie assim, ó, com a tela, para mostrar o computador, para você postar lá no seu Instagram, marcar o Instagram do Upgrade. Isso ajuda a fazer a divulgação, que outras pessoas também conheçam, né? Quem está com o celular aí na mão? Quem está O fácil? meu não. Não? Não. É. Eu vou tirar um selfie Eu aqui, não ó. enxergo direito. Eu não enxergo direito. Qual que é a câmera? É o primeiro é o microfone, né? Já É. está ligada Já, a a sua câmera, minha irmã. câmera Já está está ligada. funcionando já, viu? Tá tudo certo. Para tirar, Não teria que tirar um não tá outro celular para aparecendo. tirar, senão não dá, no caso É. dela. Não tá aparecendo a minha foto lá em cima? Mas você está aqui, irmã. Tá? Então tá Tá. bom. Uhum. Então tá, vou tirar a foto, pessoal. Se ajeitem aí. 1, 2, 3 e. A primeira já foi, vamos para a segunda. 1, 2, 3 e. E a última. Muito bem. Fica aqui o nosso convite para você permanecer mais um pouquinho e participar da turma da calçada.
E quem está assistindo a gente pelo YouTube, fica o nosso convite para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, ter acesso a esse segundo momento que nós vamos ter agora, e nos vemos na próxima temporada. Pastor, muito obrigada, que Deus abençoe seu ministério, continue te usando, e o senhor está convidada a participar aqui conosco das próximas temporadas, fazer parte aqui desse grupo, que acorda cedo um pouquinho durante essa semana no mês, e que Deus te abençoe. E muito obrigada mesmo pela sua participação aqui com a gente. Amém. Eu que agradeço. Obrigado, gente.